Olá, começando mais um Hiper Business, o seu programa de economia e negócios da programação Canal 20 da Hiper Filmes, dentro do canal Net Cidade. Hoje estamos recebendo o consultor em neuromarketing, palestrante e escritor Pedro Camargo. Neuromarketing tem tudo a ver com o comportamento do consumidor. Esse é o nosso tema de hoje. Obrigado pela presença aqui no Hiper Business. Afinal, Pedro, o que é o neuromarketing? Como as pessoas podem entender melhor esse conceito? André, neuromarketing são estudos que começaram em 2007 sobre a pesquisa do comportamento do consumidor. Só que não mais perguntando ao consumidor, né, como fazia e ainda se faz, que é observando o comportamento, mas observando o cérebro do consumidor. Na verdade, a gente usa equipamentos como ressonância magnética, PET, eletroencefalograma, para mostrar imagens comerciais, embalagens, e ver que áreas do cérebro se ativam quando o sujeito vê aquela imagem ou ouve algo, né? E se essas áreas são áreas interessantes para a propaganda ou não, porque tem áreas que causam medo. Pode ser que parte do comercial cause medo, né? Deu efeito contrário? Deu efeito contrário. Tem comerciais, eu tenho um relacionamento com o Marco Iacoboni, que é da UCLA, ele faz muita pesquisa nessa área, e tem comerciais que uma areazinha deu medo. Então, quer dizer, você pode tirar um frame de comercial porque aquele frame deu medo. Chega a esse nível de precisão? Chega a esse nível de precisão. A milésimos de segundos do comercial inteiro pode ser todo recortado e dizer, olha, tira isso, essa parte não interessa. Ou essa parte ninguém viu, porque a gente usa também um equipamento que chama eye tracking, que são um equipamento que fica nos olhos do sujeito e ele vê o comercial por uma tela de TV ou de computador, normalmente de computador. E aí você vê aonde ele está olhando. Tem uma propaganda com um bebê, que é o bebê olhando para frente, o texto e o produto, que é fralda. Quando o bebê olha para frente, as pessoas só olham para o rosto do bebê. Aí fizeram a mesma propaganda, o bebê olhando para o texto e para a fralda. Quando ele olhou para o texto e para a fralda, os olhos se voltaram para o texto e para a fralda. O que a gente busca, na verdade, é a intenção de quem está fazendo a propaganda. Então, por exemplo, tem muito outdoor na rua que são as pessoas olhando para a gente, né, que está passando na rua. Está errado, ele tem que olhar para o produto. Então, são essas técnicas que a gente vai aperfeiçoando, entendendo o comportamento do consumo, mas agora física e quimicamente, entendendo o cérebro do sujeito. Como age o cérebro, porque aí não tem erro. O que a gente diz é o seguinte, 95% das informações que a gente tem no cérebro, elas estão inconscientes, não conscientes. É como se fosse um HD de computador, Pedro? Exatamente isso. Um HD onde tem lá Exatamente. suas pastas ou áreas comparando com o cérebro. Perfeito. E ali tem os seus arquivos, os mais recentes, os mais ou menos recentes, e aqueles mais antigos, mas que estão lá, adormecidos de alguma forma. Exatamente. E quando a pessoa recebe o estímulo e ela identifica por algum motivo aquele estímulo, automaticamente é feito um Google, uma busca. Dá uma escaneada, uma busca, e aí encontra aquele arquivo que se identifica e que fecha o contato com aquele estímulo que ela recebeu. Isso. É mais ou menos isso. É isso. Você olhando no computador, o que está na tela do computador é o consciente. Vamos usar essa analogia. É o consciente. É o que você pode ver, é o que o sujeito pode responder para ti. Agora, tem muita coisa lá atrás que você tem que ir nas pastinhas, que é isso o neuromarketing enxerga. Ele vai perceber as áreas cerebrais que se ativam no momento. E quais as descobertas que já foram feitas com essas pesquisas? Muitas descobertas. Olha, a primeira de campanha são sempre usar o rosto. Nunca pode ter o comercial sem gente, sem pessoas. Isso é o maior erro. Separar a diferença entre homem e mulher, como o homem percebe um comercial com a mulher, então você tem que saber bem o target. Porque a mulher tem muito mais neurônios e espelhos muito mais ativos, que é o neurônio da empatia. Então, um comercial para ela pode ser muito mais empático, muito mais emocional. O homem é mais ligado em objetos, o cérebro do homem é diferente. Como você trata criança, adulto, e jovens, por exemplo, o cérebro amadurece de trás para frente. E a segmentação, normalmente, a gente diz, olha, eu já busquei muito sobre isso. Qual é a segmentação? Por que o sujeito usou de 17 a 25 anos, ou de 17 a 22? Não tem motivo. Agora, o neuromarketing tem motivo. Porque até os 17, o cérebro de uma maneira.
Dos 17 para frente, o cérebro é de outra. Abaixo também é diferente. O cérebro vai amadurecer mesmo. Tem gente que fala aos 22, tem gente que fala realmente aos 30 anos. Ele amadurece de trás para frente. Por isso o jovem é impulsivo. Então os comerciais para jovem têm que ser diferentes. Eu falo muito de campanha de trânsito, eu dou palestra sobre isso, para a Denatrans, e eu explico muito sobre isso. Que o jovem, na verdade, você tem que trabalhar um comercial não de medo, porque ele não tem medo. Ele trabalha com a amígdala, que são duas áreas cerebrais pequenininhas aqui, que trabalham com as emoções. E ele precisa de dopamina. Né? Ele quer comprar, ele quer fazer. Então, o neuromarketing avalia tudo isso. Né? Ele consegue enxergar essas possibilidades e fazer comerciais diferentes. Outra, em loja, você consegue fazer a loja de uma forma com que a pessoa olhe realmente os produtos. Hoje, no supermercado, você tem 60 mil itens. Sim, aí tem relação direta com o marketing de varejo, que é posicionamento, colocação dos produtos, Exatamente. a altura, linha dos olhos, Isso, cores não só e o tudo forrajamento. mais. Eu fiz uma palestra na APA, Associação Paulista dos Mercados, agora em março, e eu estava falando sobre isso. Tem o forrageamento. Forrageamento é a maneira com que o animal em geral e o ser humano buscam o alimento. Né? Que na verdade eu preciso maximizar a minha energia de ingestão e minimizar a energia de procura e de tempo de preparo. Então, por isso, alimento rápido dá certo. Fast food. Né? Todas as marcas, Sadia, todo mundo entrando em fast food. Ele satisfaz um instinto. Puramente o instinto. Puramente o instinto que está na base do nosso cérebro, que é o reptiliano. Então, eu preciso economizar energia, é isso que o cérebro faz dentro todo, economizar energia consumindo o máximo que eu puder. Por isso até nós estamos engordando também, né? Todo mundo está engordando, o mundo está engordando por causa disso, né? E o fast food, então, a gente consegue analisar fast food, embalagens, a exposição da embalagem do supermercado, né? Que cores usar, né? Porque também homens e mulheres verem cores diferentes. O homem, por exemplo, tem cromossomo XY, e a mulher XX. E as células de fotorrecepção estão no X. Então a mulher enxerga muito mais cores do que o homem. A gradação de cores dela é muito maior que o do homem. Então, para quem essa embalagem? É para o homem ou é para a mulher? A mulher enxerga rosa, salmão, rosa pink, para o homem é tudo rosa. Vive discutindo, não, essa camisa é rosa, não, isso é salmão, não é rosa. O homem enxerga tudo uma coisa só. Né? Variações de cores muito menor, porque por causa do gene. E a mulher enxerga mais. Então, vai fazer uma embalagem para homem, para mulher? Site. Site para mulher tem que ser um site que tenha tudo aquilo que é visual. Página. Tem que levar em conta essas... Exatamente. E assim, todo mundo me pergunta e fala, poxa, Pedro, mas precisa de equipamentos para neurônio? Não, hoje já tem muita informação, eu até passo nas minhas palestras, que mostram isso. Então, eu consigo dar dicas. Olha, faça isso, cuidado com aquilo, preste atenção. Né? Tenho feito vários cursos, estou fazendo na federação, para ensinar vendedores e atendimento ao cliente. Como prestar atenção? O que acontece no cérebro do vendedor, do consumidor? Então, como ele pode agir? Por que ele não ativa o medo no consumidor? E a observação, nesse caso, creio que também seja uma ferramenta extremamente importante. Muito claro, você não está com a sua cabeça lá grudada e sentindo as vibrações do cérebro, né? Muito Mas importante. você consegue, pela observação e as reações, pelo jeito como a pessoa regala o olho, a pessoa reage, para onde ela olha, você consegue perceber ou não se está suando muito ou não, se está nervosa ou não. Exatamente. São sinais. Sudorese, se ele esfregar a mão, sudorese é um sinal de alerta, de medo. Que a amígdala, essa área cerebral que eu falei da emoção, ela se ativa muito fácil. Se eu vou discutir com você, meu coração já palpita, eu já começo a ficar suado. Então você já pode perceber, quando um sujeito vai ao atendimento de uma empresa, e ele chega no atendimento e você percebe esses sinais, pupila, você já percebe que ele está, a amígdala dele está ativada. A amígdala que você fala não é a amígdala. Não, a amígala cerebral. É, porque o nome é muito parecido. São duas nozezinhas, duas castanhazinhas. O nome seria mídala. Qual é o nome? Não, é amígdala. Amígdala. Amígdala cerebral. Amígala, que não é... Não é a mesma claro, coisa. Não, são duas as áreas, amígdalas... Né? Não, são duas áreas no cérebro que cuidam da nossa parte reptiliana, aquele sistema límbico da emoção, do medo. Então, se você percebe que o sujeito está assim, você trabalha diferente. Você acalma, abaixa a sua voz. Você adota um comportamento de forma a neutralizar aquilo que está sendo negativo naquela relação. Como em venda. Mas vamos para o nosso primeiro intervalo, Pedro.
O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limusine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já, 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Estamos de volta com o Hiperbusiness e vamos continuando a nossa entrevista com Pedro Camargo, ele que é consultor em neuromarketing, palestrante e escritor. Pedro, no final do primeiro bloco nós falávamos a respeito da questão das amígdalas, né? Que são aquelas as duas castanhinhas que você diz que estão ali no cérebro, e principalmente do senso de observação de como as pessoas, sem um aparelho ali na hora, mas um vendedor, um consultor, a pessoa que está vendendo o peixe, entre aspas, pode detectar reações e emoções e melhorar a qualidade do seu trabalho e a sua performance e produtividade. Mas voltando um pouquinho àquela questão dos estímulos, né? Hoje nós temos a internet, a televisão, o rádio, a propaganda visual, mídia exterior. Nós somos bombardeados com dezenas ou centenas de marcas, de nomes, de informações, de estímulos focados em relação com o consumidor durante todo o dia, o tempo todo praticamente, né? Então eu pergunto para você, nos dias de hoje em que nós temos uma efervescência muito grande desses estímulos, né? Como o neuromarketing consegue detectar esse turbilhão dentro de um estudo que possa dar diretrizes claras para uma estratégia de marketing ou não? A primeira coisa, André, nós somos craving, que a gente fala em inglês, mas é viciados por informação. Isso o homem da pedra, o caçador-coletor era. Ele buscava informação para poder sobreviver. Então, buscar informação é natural para sobreviver. Só que hoje, como você disse, tem uma sobrecarga de informação. Até mesmo as pinturas que nós vemos nas cavernas são uma forma de deixar a informação registrada daquele cotidiano para o futuro. Exatamente. Nós entendemos muito do que acontecia lá atrás, observando o que era desenhado pelos homens, os primitivos, né? Exatamente. Nas paredes das cavernas. Quase que uma revista, né? Exatamente, exatamente. Né? Demonstrando o comportamento que fazia, como fazia. Exatamente. Então, essa busca de informação é natural. Por isso a gente estuda muito TV, os meios, né, funcionam muito, né? A internet, a gente está muito ansioso, internet, TV, tudo acelerado, cada vez mais acelerado. E essa informação não é toda guardada no cérebro. Né? Na verdade, assim, ele capta muita informação, mas essas informações vão para o inconsciente, porque o cérebro está detectando tudo. E algumas são descartadas também, né? A maioria delas. Tudo que não tem relação emocional comigo, seja positiva ou negativa, alguma coisa de muito ruim, alguma coisa de muito bom, não vai ficar gravado na memória de longo prazo. O publicitário, o profissional de propaganda, ele trabalha muito com a ideia e com a criação, é a base, né? Traduzir os anseios do cliente numa linguagem visual que gere, então, o feedback positivo do consumidor ou do público-alvo que ele queira atingir. O neuromarketing já conseguiu, em algum momento, mapear o que acontece no cérebro no momento em que se tem uma grande ideia? Está se estudando. Não, o neuromarketing não faz. Ele vai na empresa, ele não foi ainda no cérebro do criador do comercial. Não, na verdade, ele usa as ferramentas para dizer para o criador, olha, isso sim, aquilo não, isso pode, isso não pode, isso é bacana ou não. Mas a criatividade, sim, ela tem sido muito pesquisada. Não se tem resultados definitivos, até porque a neurociência, que é a neurologia comportamental, ela tem 20 anos, exageradamente. Muito recente. Então, muito Há recente. muito que se pesquisar e descobrir ainda, né, Pedro?
Vamos para o nosso último intervalo. O Hiper Business volta em instantes. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. O que passa, hein? Ah, tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. Gosto de quem tem opiniões transparentes. E mais que isso, de quem tem talento para se expressar. Gosto de quem tem ideias interessantes. Defende seu ponto de vista, fala e sabe argumentar. Questionar é fundamental, mas sem opinião não basta. Gosto de quem mostra a cara, tem iniciativa, sem medo de ousar. Jornal Tribuna Ribeirão, novo layout. A mesma opinião crítica e colunistas consagrados. Voltamos para o último bloco do Hiper Business e também a última parte da entrevista com Pedro Camargo, ele que é consultor em neuromarketing, palestrante e escritor. E por falar em escritor, você já lançou 3 livros a respeito do tema, né, Pedro? Primeiro, Isso, André. em 2009. Isso, esse primeiro em 2009 eu lancei em Portugal, esse primeiro livro. E agora acabou o contrato lá, renovei o livro, acrescentei capítulos e nós vou relançar pela Atlas aqui no Brasil. Então esse é o primeiro de neuromarketing, o primeiro de neuromarketing na língua portuguesa. O segundo foi uma mais curiosidade. biológico. Exato. Como eu pesquisava muito o cérebro, eu falei e percebi que tinham outras coisas que influenciavam no comportamento. Buscando informações, um deles é o hormônio, né? Os hormônios, a endocrinologia comportamental. Eu fui estudar e também acrescentei aqui a genética comportamental, que são fatores que influenciam também o sujeito a comprar mais ou menos. E o E o terceiro é esse aqui, que foi um pedido da minha esposa, da Maristela, porque ela lia esses livros e falava, puxa, Pedro, isso me acalma, eu não sou maluca. Eu compro as coisas, eu tenho muita vontade às vezes de comprar, mas eu percebo que é biológico. Eu falei, não, é biológico. Ela falou, então por que você não escreve isso para as mulheres? Digo, vou escrever então para as mulheres. Aqui eu dou vários conselhos, né, de consumo, tem até a tabelinha da ovulação, para a mulher controlar e saber quando ela pode comprar ou não, porque na ovulação é uma época que a mulher tem que estar bonita, se veste muito bem, então se vai estiver ovulando, não vá ao Não shopping. vá ao shopping. Esse é um título bastante curioso. Isso, na verdade, assim, é um livro que a gente chama de economia comportamental, para ensinar as mulheres, especificamente, que épocas elas devem gastar e como. Né? Então eu digo, tá na ovulação, não leva o cartão no shopping. Vai com dinheiro, porque ela vai gastar. O cérebro vai inundar de dopamina, ela vai querer comprar. Então leva um dinheiro, né, que a gente chama de adaptação hedônica. Ela vai lá e compra algumas coisinhas e se satisfaz. Porque se ela não levar também, ela vai voltar e vai comprar. Então esse, na verdade, é para a mulher se entender, né? E começar a economizar também. Economizar dinheiro. Bom, esse último livro, ele é bastante curioso e focado então para o público feminino, mas nem sempre a mulher gosta quando você diz que ela é meio consumista. Ele sugere que a mulher seja muito consumista, talvez mais do que o homem. Você já ouviu algum comentário atravessado a respeito desse livro? Não, nunca ouvi. Não, eu tenho no Face, todo mundo comenta. Teve aprovação de quem deu a ideia ou não? Teve sim. Teve total aprovação. A Maristela adorou. E as mulheres me escrevem muito no Facebook. Fiz uma matéria para a Revista Nova. E a jornalista, na verdade, ela falou, antes de me entrevistar, ela fez uma experiência. Ela falou, não vou sair na ovulação. Mas disse assim, que gastou enormemente na internet. Gastou muito na internet porque não saiu. E aí ela comprovou que, conversando com um neurologista, conversando com uma ginecologista, ela comprovou que realmente os hormônios agem e fazem a mulher comprar. Mas faz o homem também, viu? Não é privilégio da mulher, é que o homem justifica muito bem. Ele não comprou aquele carrão para se exibir, não. Ele comprou porque é da família, não é? Então o homem justifica bem, mas ele gasta também. Agora, dentro do seu conceito de neuromarketing, o que é mais fácil pesquisar? A mulher ou o homem? Quem é mais fácil? Na verdade, não... De quem você sente as maiores reações? As maiores reações são da mulher. Também.
É na mulher também. Até porque a mulher, por exemplo, é muito mais fácil porque você tem essas variações hormonais, você tem um ciclo hormonal dela. Então você pode perguntar em que época ela está e fazer uma pesquisa tranquila com isso, né? Qual a fase do ciclo menstrual que ela está e acompanhar essa mulher. Se ela gasta mais, gasta menos, que tipo de produto ela compra naquela fase, que tipo de produto não compra, como ela se sente na loja nessa fase, né? Como o vendedor deve tratar essa mulher na fase. Mas o homem também tem formas de saber. Por exemplo, você pode perceber com o nível de testosterona do homem. Sujeitos com rosto mais quadrado, sobrancelha mais larga, pelo na face. E o dedo indicador, a diferença entre o dedo indicador e o anelar, se ela for grande, é sinal que ele tem muita testosterona. Então esse sujeito é um sujeito que você não pode trombar com ele. Se você é vendedor, repara no sujeito, no rosto dele, a voz mais grossa e diferença entre os dedos, não tromba com esse sujeito. Ele é um macho alfa, ele tem muita testosterona, ele não vai fazer a compra. Você tem que trabalhar como se você, como ele o caçador e você a caça, e você pode conduzir, mas ele chega à conclusão que ele comprou, entendeu? Porque é o melhor para ele, mesmo você tendo conduzido. Porque se você trombar e falar, não, isso é o melhor para você, você não vai ter uma venda. Então dá para identificar no homem também. Bom, para a gente encerrar, estamos chegando no final do programa. Infelizmente, o tempo voa quando o assunto é bom, a entrevista rende, né? E o que você poderia dizer a respeito das perspectivas de pesquisas e de descobertas do neuromarketing daqui por diante, né? Com a internet evoluindo, a tecnologia, tudo mais acelerado, o que você acha que vem por aí no curto prazo? Olha, André, tem muita coisa surgindo. Nós temos uma associação mundial de neuromarketing que teve uma primeira convenção na Holanda o ano passado, esse ano, desculpa, e vai ter em 2013 a segunda convenção aqui no Brasil de neuromarketing em São Paulo. Muitos equipamentos estão surgindo, porque, na verdade, quando você usa equipamentos dentro de um laboratório, você não está no lugar real, onde o sujeito realmente compra, né? Nem está mostrando um comercial, ele não está na casa dele. Agora estão surgindo equipamentos móveis. Eu fui dar uma palestra no México, encontrei com uma francesa, num laboratório francês. Ele já tem tiras, são tiras que colocam na cabeça do sujeito e ele pode ir ao supermercado. Então, para onde está partindo o neuromarketing? Para essa parte wireless, para acompanhar o consumidor onde quer que ele vá. E se ele gasta demais, dá um choque. Depende da empresa. Legal. Pedro, muito obrigado aí pela presença aqui no nosso programa, no Hyper Business. O assunto extremamente interessante. A gente volta a esse tema aí numa próxima oportunidade, pegando uma nova ramificação de pesquisa, uma nova linha de raciocínio. Boa sorte aí nas suas palestras, nos seus livros. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado, André. E você, espero que tenha gostado do programa. Até o próximo. Tchau.